queridos do Lela, que a paz de Jesus esteja conosco e nos envolva. Estamos aqui então mais uma vez para refletirmos juntos acerca do Evangelho de Jesus, para que com essas reflexões nós consigamos construir, como mais um tijolinho na construção do homem novo, daquele que se redime, daquele que constrói dentro de si o reino de Deus, como disse Jesus. O capítulo de hoje é Pedir, do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas antes, então, gostaríamos de pedir para que pudéssemos, então, nos conectar com a fonte criadora, com Deus, nosso Pai, e pedir a Jesus Cristo que nos envolva no seu grande amor, na sua paz e na sua luz, para que o nosso esforço na construção no caminho desse homem novo, na construção da luz em nós mesmos, possa ser abençoado. Querido Jesus, se conosco. Pedir. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Mateus 20, 22. E aí Emmanuel traz para nós. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude de filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação, no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam na maior parte das vezes o traçado reto de suas vidas em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores, e em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantando-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do pai à maneira do filho pródigo. Mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre no fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Bom, então, vamos analisar a mensagem que traz o nosso benfeitor. Ele nos diz que a maioria dos crentes, a maioria de nós, ela vai até os templos só para pedir. Chama a gente, inclusive, de pedinchões. E aí a gente precisa avaliar como é que tem sido essa nossa conexão com o Altíssimo, como é que tem sido essa nossa relação com a fonte criadora. Se nós, ao adentrarmos o templo, seja ele o templo externo, o centro espírita, a igreja, o templo, seja ele o templo interno do nosso coração, ao fazermos as nossas orações diárias e atentar para o que nós estamos fazendo, de que maneira nós estamos orando, se é somente para pedir, se é também para agradecer, se é para louvar. Infelizmente, o que o Emmanuel traz para nós é que a maioria de nós só pede. E é uma observação correta, se a gente for parar realmente para analisar, a gente vai perceber o quanto a gente pede. E aí ele diz ainda mais, ele diz que a gente pede, tanto pede que Deus às vezes concede. Não é para nós, mas concede. E aí o que acontece? Sobrevêm desastres, surgem as dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Então, às vezes, aquilo que não é para nós, Deus não atende. Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. E nesse caminho de aprendizado, até que nós consigamos internalizar essa verdade dentro de nós, nós nos rebelamos.
Fazemos igual o filho pródigo, que pede a herança adiantada do pai, né? Revoltado, rebelado, e aí ele pega essa herança e vai gastando essa herança à toa até que retorna ao pai em desastroso estado. E é recebido por ele, né? Por esse pai, de uma maneira muito amorosa, carinhosa e de braços abertos de volta. Assim é a nossa jornada. O filho pródigo, ele nos define. A parábola do filho pródigo é a nossa história, a história da nossa evolução. Então nós pedimos ao Pai, nos achamos no direito de fazer pedidos, que não é para nós, né? Adiantar a herança, não é o momento, não estamos maduros para isso. E depois sobrevém o tédio, né? Que tédio? Tédio por quê? Não era para aquele momento, nós não estamos maduros, nós não estamos prontos para atender aquele desejo nosso, né? Nós precisamos, antes de mais nada, entender o que nos serve, o que nos cabe e aquilo que não. Saber definir isso. Então, quando adentrarmos ao templo sagrado da nossa conexão com o Pai, com o nosso Criador, com o Altíssimo, de entender que também é momento de agradecer. Motivos não faltam. Sagrada é a oportunidade de aqui estarmos. E ela há de ser louvada. A vida, o dom da vida, é um dom que nós não pedimos, nós imploramos. Então, nos momentos de desconforto, de desgosto e de revolta, nós acreditamos que tenha sido compulsório o nosso renascimento. Por acaso, né? Nós somos jogados, nós caímos de paraquedas aqui nessa vida para sofrer, e aí a gente começa com as lamentações, né? Com o desespero. Mas mesmo nas dificuldades, a gente precisa entender que nós estamos a caminho, né? Nós não estamos prontos. Então nós estamos caminhando há milênios do erro ao acerto. Então nós começamos a entender há muito pouco tempo o caminho de verdade, de volta para casa, o caminho da luz, o caminho da iluminação, o caminho da ascensão, entender quando adentramos, né, ao conhecimento, ao estudo da doutrina espírita, entender que nós somos seres eternos, que viemos desde muito e estamos a caminho. Então, nos enxergar como peregrinos, os filhos pródigos, sempre a caminho, nunca estamos ainda prontos para receber aquilo que achamos que merecemos. Então, a mensagem do benfeitor é para que a gente se atente a isso. A maneira como nós estamos pedindo, lidando com essa conexão, com esse momento de conversa com o Pai, para ver se a gente já não tem que agradecer, né? Não mais ser pedinchões, mas agradecer. E muito mais tem do que se agradece, ou muito mais tem do que se reclama, assim é a vida, né? A lei da atração. Então aquilo que a gente reclamar, a gente atrai. Então a gente tem mais do que reclama. E aquilo do que a gente agradece, a gente atrai. E a gente tem sempre mais do que agradece. Por isso a gratidão, ela é uma força incrível, porque ela move para nós, né? Aquilo do que a gente agradece. Então a gente entra no fluxo, é o que chamam na psicologia positiva de flow. Você entra no flow da vida. E aí você percebe então que você está navegando de encontro a essa grandeza, de encontro à sua própria luz, de encontro ao seu próprio destino. A partir do momento que a gente entende que ao adentrar o templo sagrado da nossa conexão com o Pai, nós temos muito mais a agradecer. E é claro que nós temos momentos, e muitos, e não são poucos, de dor, de desespero. E quem de nós nunca passou e quem de nós não está passando agora por momentos dificílimos, de crises, sejam elas familiares, sejam no trabalho, sejam na falta do trabalho, sejam na desesperança, na angústia, na perda, no luto. É o momento de
é o momento que o Pai nos convida a adentrar ao sagrado de nós mesmos e a perceber que ali há luz, de buscar essa conexão, porque se somos filhos do Altíssimo, luz nós temos, possuidores de luz, destinados à luz. Né? Se Jesus Cristo é nosso irmão, então porque nós trazemos no nosso sangue, né? No nosso sangue espiritual, no nosso DNA, trazemos o Cristo em nós. Olha só a grandeza do que somos. Porque nós não nos percebemos como gigantes, filhos de Deus, como seres fadados à luz. Inexoravelmente nós seremos luz. Mais cedo ou mais tarde, a escolha é nossa. Então, na qualidade de filhos pródigos, de estar percebendo se nós não estamos gastando a nossa herança divina, se nós não estamos simplesmente esbanjando os valores que Deus nos concedeu. E quem de nós não os tem, né? Se somos filhos de Deus, então os valores do amor, os valores da paciência, os valores do perdão, os valores do entendimento, da convivência sadia, parte de cada um de nós. A briga, ela pode morrer em nós. Começa no outro, mas se nós não lhes damos ouvidos, se nós não reagimos a ela, então a gente deixa morrer ali, né? A briga, ou a questão da provocação, calar nos momentos certos, entender que é difícil conviver e que o outro tem o seu ponto de vista, né? Não entrar em discussões vãs, que vai fazer com que a gente perca tempo, amizade e se exalte. Da gente perceber que nós, enquanto filhos perfectíveis, mas ainda não perfeitos, temos um grande defeito, nós seres humanos. Isso já foi estudado por ciências cognitivas, né? Por ciências espirituais. Nós somos reativos. Nós temos muito pouco tempo de reflexão ao reagir a alguma atitude do outro. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus do céu, que verdade, é isso. A gente ouve uma provocação, ou qualquer situação que venha de contra nós, que nós não concordemos, que nos desagrada, nós logo reagimos. E esse reagir, ele é muito rápido. Ele é alguns milésimos de segundo, quer dizer, a gente não pensa e não age, nós não pensamos e reagimos. Se nós pensarmos, nós agimos e não reagimos. Então alguém vem nos provocar, ou alguém quer tocar a nossa ferida, e em vez da gente tomar aquilo para nós e aceitar como verdade, e validar aquilo que estão falando de nós, que não é correto, se a gente reage, a gente está validando aquilo que o outro disse. Agora, se passa por nós, passa pelo filtro, nós conseguimos respirar, pensar a respeito e não reagir, rejeitar, então nós estamos aprendendo a dura, né, nesse caminho de duro aprendizado, de refletir, de parar, de respirar e de ganhar consciência. Né? A gente não consegue chegar a lugar nenhum, a gente não consegue ser luminoso, a gente não consegue ter paz se a gente não tiver consciência, não realizar as coisas, não viver a vida com consciência. Isso é o que nos diferencia dos animais, a razão, né? Então, de podermos refletir a respeito, de não reagirmos, de não sermos seres reativos, mas de sermos agentes e construtores da nossa própria história. Então não adianta a gente estar no caminho da iluminação, a gente ter percebido o que é preciso, né? A gente ter a boa vontade de falar, não, eu vou caminhar assim pelo caminho da luz, eu entendi que precisamos buscar Deus, se isso for só da boca para fora, né? Se isso não for uma verdade para nós. E é claro que é dificílimo. É claro que é dificílimo porque são milênios de trevas contra segundos de luz.
E muitas vezes nós vamos nos ver caminhando 10 casas atrás. Muitas vezes nós vamos nos perceber caindo de novo. E aí aí é que entra o tédio aqui que o Emmanuel fala. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Então, para a gente entender que aquilo que não é para nós não é. E aí a gente tanto quer, tanto quer, tanto quer que atrai. E Deus, concede aquilo para a gente entender que não era para nós. E aí a gente fica entediado, porque é um fruto amargo, precipitação. A gente está se precipitando naquilo que não é para nós. Porque a gente pede aquilo que acha que é para nós, mas Deus sabe o que é. Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. E aí ele fala, tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. E aí, será que aquilo que a gente tanto deseja e tanto está pedindo é a vontade de Jesus? É a vontade de Deus? Essa é a questão. Para a gente poder, então, refletir sobre qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Está tudo certo do jeito que está. Nós nascemos no lugar certo, na família certa, e Chico já disse isso. Nós estamos no caminho certo, as pessoas que estão conosco são as pessoas certas. Certas para quê? Certos para nós, para o nosso aprendizado, para o nosso caminho. Como quando a gente está na escola. A gente não passa para o ensino médio, não pula do infantil para o ensino médio. Então a gente não pula etapas, a gente não queima etapas. A gente tem que caminhar o caminho por etapas. Então a cada dia o seu mal, a cada dia o seu bem, cada momento uma concessão, para nós aquilo que é nosso naquele momento. E quando estivermos maduros, de repente nós nem vamos mais desejar isso que a gente tanto deseja. De repente a gente até vai perceber que nem era aquilo que faria bem para nós. Então vamos ficar com essa reflexão sobre como pedir, o que pedir, E aí a gente tem um pensamento de um sábio que fala assim: busquei a Deus por muito tempo e não encontrei. Busquei a mim mesmo por muito tempo e não encontrei. Busquei ao próximo e aí então encontrei os três: a Deus, a mim e ao próximo. Então, de repente, o caminho para nós mesmos é o próximo. É aquele que talvez a gente condene, é aquele que talvez a gente não sei por que Deus me colocou na minha vida, na minha família. Meu Deus do céu, é minha cadeia, é meu carcereiro. Eu não consigo fazer nada na vida. Nossa Senhora, por que essa pessoa, ele é tão tóxico? Por que está comigo? Por que eu estou com essa pessoa? Por que Deus me deu esse filho, esse marido, essa esposa? Por que tanto sofrimento? Eu não quero, não é para mim, está errado. Eu atraí para minha vida, mas não... De repente é o caminho. Ele é o nosso caminho para Deus. Ele é a nossa ferramenta, de burilamento. Ele é o nosso forno. Ele é a marreta do diamante que há de brilhar. Então o próximo é o caminho para Deus. E aí a gente precisa entender quais são realmente os nossos desejos. Do mais profundo da nossa alma, ao adentrar o templo divino do nosso coração, na conexão com aquele que nos criou, com o Criador, com a fonte criadora, e agradecer profundamente, fazer uma lista daquilo que a gente quer agradecer realmente, daquilo que a gente tem realmente que agradecer, e refletir sobre essa conexão, sobre o pedir, sobre os nossos desejos, sobre as nossas necessidades, as nossas vontades e o caminho que a gente quer traçar para nós mesmos. Então, amigos queridos, que Jesus possa nos abençoar, que a paz dele possa nos envolver e que cada um de nós possa estar nessa conexão sagrada com o divino de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais espiritualizada. Que Jesus nos abençoe.